Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje não é uma continuação sobre a nossa matéria, Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O vídeo de hoje é sobre dúvidas que o pessoal teve aí durante as últimas aulas, né? Mais especificamente aí aquela primeira aula sobre o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sobre a organização do tribunal. Então eu vou apresentar aqui algumas dessas dúvidas, algumas das perguntas que me foram feitas e que eu achei interessante compartilhar com todos. A primeira delas é essa dúvida aqui. Não coloquei o nome das pessoas, né? Eu tirei aí o rosto porque não sabia se podia publicar, se a pessoa queria ou não. Então vamos deixar assim. Primeira dúvida. Professor, última aula, tem um questionamento. Bom, artigo 10 do Regimento Interno, que diz que os membros titulares tomarão posse perante o tribunal e os substitutos perante o presidente, obrigando-se uns e outros por compromisso formal. Não verifiquei o termo podem como faculdade para os substitutos, como foi explicado na sua aula. Bom, o que eu havia explicado na aula, né? Eu havia explicado que, no caso aí dos membros do TRE no Rio de Janeiro, os membros titulares e os membros substitutos, né? Ou seja, todos os membros tomam posse em regra perante o tribunal. Porém, é possível que os substitutos tomem posse perante o presidente. E o que a pessoa aqui apresentou de dúvida? Ela leu no regimento interno que a posse dos substitutos se dá perante o presidente, sem essa possibilidade, como eu havia falado, de tomar posse, aliás, né, de tomar posse em regra perante o tribunal. O que acontece aqui? O que acontece é que o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro foi modificado em 2016, né, no ano passado, por essa resolução TRE-RJ 962. Vamos ver como é que ficou a redação do artigo 10 do regimento interno. Primeiro, a redação antiga. A redação antiga é essa aqui. Os membros titulares tomarão posse perante o tribunal e os substitutos perante o presidente, obrigando-se uns e outros por compromisso formal. Então, de acordo com a redação antiga do regimento, os membros titulares tomavam posse perante o tribunal, membros substitutos perante o presidente. Tá? Não saía disso. Essas eram as únicas possibilidades. Agora, após a resolução 962 do ano passado, ficou assim a redação. Os membros tomarão posse perante o tribunal, podendo substitutos tomar posse perante o presidente, obrigando-se uns e outros por compromisso formal. Então, o que mudou aqui? O que mudou é que todos os membros vão tomar posse perante o tribunal, porém, há a possibilidade dos substitutos tomarem posse perante o presidente. Tá? Então, no caso aí, a pessoa teve dúvida por quê? Porque leu uma versão desatualizada do regimento. Então, a primeira dica é: peguem o regimento atualizado. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link para o regimento atualizado, né? Qual que é o problema? Quando você vai digitar aí regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no seu buscador, no Google, que é o mais famoso, né? O primeiro resultado que vai aparecer é um documento que está lá, hospedado na Justiça Eleitoral, que é o regimento interno, que é um documento editado em 2014. Então tá lá, você vê 2014, parece atual, tal. Você vai lendo e acha que é aquilo que vai cair na prova, mas não é. Se você for um pouco mais para baixo, você vai achar o regimento interno atualizado, tem modificações desse ano, inclusive. Tá? Mas eu vou colocar já no link da descrição, já na descrição do vídeo aí, o link para vocês acessarem para não ter erro. Bom, prosseguindo, próxima dúvida. No artigo 14, o Tribunal delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença mínima de 4 dos seus membros, além do presidente. Quando ele diz além do presidente, é 4 membros mais o presidente, então seriam 5 membros ou o presidente incluído nos 4? Bom, aqui eu vejo que é mais uma interpretação literal do que está no regimento, né? Então a gente tem lá, o Tribunal delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença mínima de 4 dos seus membros, além do presidente. Então, o além do presidente aqui está colocando que é obrigatória a presença do presidente sempre. Então, além dos 4 membros, né, dos 4 dos 7, o presidente também tem que estar junto. Então, o presidente aí não estaria sendo computado dentro desses 4. Então, seria 4 mais 1. Né?
Então, aí no caso, 5 membros teriam que estar presentes. Então, 4 membros não presidentes, né? 4 membros aí outros, mais o presidente. Próxima questão. Uma outra dúvida sobre a lista tríplice de advogados. Pois tem professores falando que são 6 advogados, mas são 2 listas tríplices. E você disse que não há lista tríplice, pois não existe lista sexta. Bom, o que acontece com a questão da seleção dos membros que são advogados, né, para o TRE? Nós temos lá no regimento interno do TRE do Rio de Janeiro, no artigo 2º, então, compõe-se de 7 membros titulares assim escolhidos, vai lá no inciso 3º, mediante nomeação do presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Bom, esse inciso não fala nada sobre a lista tríplice, né? Então, não dá nenhuma especificação aí de como é feita essa escolha. Na Constituição de 88, né, também foi colocado dessa mesma forma, né, 2 juízes dentre 6 advogados. No Código Eleitoral, a redação atual é essa também, né, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico. Então, não há aí, a princípio, o que se fala na lista tríplice. Além disso, o Código Eleitoral, antigamente, havia previsão da lista tríplice para a escolha dos membros do TRE. Então, estava escrito lá no próprio artigo. No artigo 25 do Código Eleitoral, você vê que está arriscado aí, porque tudo já foi revogado. Por exemplo, aqui no parágrafo 1º, a lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. Né? Ou aqui, respeitado o direito de recusa previamente manifestado, considerar-se-á reconduzido o juiz a quem decorrido o prazo do parágrafo anterior, não se dá substituto, desde que seu nome conste da lista tríplice. Bom, então ele fala lista tríplice. Tudo isso foi retirado do Código Eleitoral. Porém, isso não quer dizer que os tribunais não usem a lista tríplice. Tá? Se a gente for ver no regimento interno do Tribunal do Rio de Janeiro, no artigo 9º, a gente vê lá essa regra. Diz que até 90 dias antes do término do biênio de membro da classe dos advogados ou imediatamente depois da vacância do cargo por motivo diverso, o presidente do tribunal oficiará ao Tribunal de Justiça para a indicação da lista tríplice, que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, então aí no artigo 9º aparece a tal da lista tríplice. Então, o que a gente entende por ele? A gente entende que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro adota a lista tríplice para a seleção desse membro aí, né, oriundo da classe dos advogados. Bom, isso faz até bastante sentido, por quê? E se a gente for pensar, o legislador, aí, quando ele pensou no 2 advogados de 6, o constituinte, quando pensou no 2 advogados de 6, ele pode ter pensado, né, nessa nomeação original, uma nomeação feita ao mesmo tempo, né, uma seleção dos membros do tribunal, todos ao mesmo tempo. Só que na prática isso não ocorre. Né? A gente vê que na prática cada membro toma posse num dia, uma data diferente. Então seria impraticável, né, esse tipo de seleção. Então, se você precisa selecionar um juiz do TRE aí, né, da classe dos advogados, então vagou abriu uma vacância, precisa de um só. Não tem como escolher 2 entre 6, porque só precisa de um. Né? Então, até por uma questão de lógica, se usa a lista tríplice. O que é importante aqui? É você responder de acordo com o que está no enunciado, de acordo com o que está no regimento. Então, se a pergunta for apenas sobre a composição do tribunal, se perguntar, são 2 advogados entre 6, se não falar nada de lista tríplice, vai nessa. Né? Se estiver tudo de acordo ali com o artigo 2º do regimento, com o artigo 120 da Constituição, vai nessa alternativa. No entanto, se a questão estiver fazendo referência a esse prazo de encaminhamento de ofício para o tribunal, para que o tribunal escolha os membros, né, que faça a lista tríplice,
Aí, então, você deve responder de acordo com o artigo 9º, que há uma lista tríplice, né, que é utilizada a lista tríplice. Então, eu coloco aí, novamente, a composição tribunal atual, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Se vocês repararem, entre os membros titulares, somente 2 aqui têm a mesma data de início de exercício, né? Então, nós temos aqui o Carlos e a Cristina. Eles tomaram posse aqui tem início aqui no 6 de março, né, de 2017. Todos os demais têm datas diferentes. Então, a gente vê... E eles sequer são da mesma classe, né? É um desembargador e uma juiz de direito. Então, se a gente for ver aqui na classe dos juristas, né, que são os advogados, no caso, nós temos um com início em 6 de junho de 2016 e outro em 14 de junho de 2017, né? Então, a gente vê aí, obviamente, eles não foram escolhidos na mesma ocasião. Tá? Então, foi escolhido... cada um deles foi escolhido com uma lista tríplice. Então, né, fica aí no quadro, novamente, essa recomendação. Tá? Pergunta exclusivamente sobre composição do tribunal. Então, são 2 advogados dentre 6. A Constituição não falou nada sobre se vão ser 2 listas tríplices, uma para cada um, ou se vai ser uma lista sextupla. Então, isso não foi falado na Constituição, foi falado no Código Eleitoral, de acordo com a redação atual. Se a pergunta fizer referência à comunicação que é feita ao TJ do Rio de Janeiro para a elaboração da lista tríplice, então responde pensando que há uma lista tríplice para a escolha desse membro. Espero aí que esteja mais claro para vocês. A última dúvida é essa aqui. Ainda estou assistindo o vídeo, tá? Eu tenho uma dúvida. No minuto 25 você fala sobre as formas de tratamento para tribunal e membros do tribunal. Nesse caso não é a mesma coisa? Os membros do tribunal não são os 7? E o tribunal não são eles também? Tá. O que acontece aí? Aqui, de fato, faltou uma explicação mais apurada, né? A gente tem aí no artigo 18 do Regimento Interno que o tribunal terá o tratamento de egrégio e os seus membros e o procurador regional, o de excelência. No parágrafo único, os membros titulares, enquanto estiverem em exercício no tribunal, têm o título de desembargador eleitoral. Então, o que eu grifei aqui? A primeira diferença, egrégio e excelência aqui são formas de tratamento. Tá? E desembargador aqui é título. Tá? Então, mas qual que é a diferença entre tratamento e título? Né? Vamos supor, vamos tentar um exemplo aqui. Né? Eu sou mestre em Direito. Eu tenho um título de mestre em Direito. Eu posso dar aulas em algumas universidades. Né? Eu posso me tornar docente de algumas universidades. Tá. Então, eu estou lá numa banca de trabalho de conclusão de curso. Estou lá como membro e o regimento interno, o estatuto da universidade, determina que todos os membros de banca devem ser tratados por excelência. Aí, no caso, eu seria mestre, que tenho um título de mestre, mas seria tratado na banca por excelência, porque é uma forma de tratamento. Veja, as coisas não se excluem, né? É possível que, aqui no caso do Tribunal Regional Eleitoral, um membro tenha tratamento de excelência e também ostente o título de desembargador eleitoral. Aqui você precisa gravar, é importante gravar, quando que vai ter o título de desembargador eleitoral e quando que vai ser chamado de excelência. Tá? Para que seja tratado por excelência, basta que seja membro do tribunal ou procurador regional eleitoral. Né? Lembrando que o procurador regional eleitoral não é membro do tribunal, né? É aí o membro do Ministério Público que exerce a função eleitoral no âmbito do TJ, aliás, do TRE, né? Bom, os membros são todos os membros, né? Tanto os 7 membros titulares quanto os 7 membros substitutos do TRE do Rio de Janeiro. Agora, no parágrafo único, a gente vê que o título de desembargador eleitoral ele é conferido somente
aos membros titulares. Tá? Membros titulares são os 7, que a gente já viu, e que estiverem em exercício no tribunal. Então, eles têm que estar atuando no tribunal naquele momento para serem considerados desembargador eleitoral. Então, espero que isso tenha aí aclarado, esclarecido a dúvida do nosso espectador. Então, essas foram as dúvidas de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e até a próxima.